Hebreus, deixa eu ver se é o primeiro. Era Hebreus capítulo 12, a partir do versículo de número 14. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14. Quero dar boa noite antes aí ao Samuel, lá com a Andreia, ao Maicon, a Andressa, a Priscila que já está aqui com a gente, a Dani, a Ana Paula Tomé e o Nádio, que deixaram aí uma boa noite também aos irmãos. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Que Deus possa falar conosco através dessa palavra. Eu escolhi esse texto para pregar aqui essa noite, para a gente tentar voltar a algo que está um pouco esquecido entre nós. A Igreja do Nazareno, desde a sua fundação, que tem mais de 100 anos atrás, ela preza para que os seus membros e a mensagem que for pregada nos seus púlpitos seja sempre ligado à palavra de uma vida santa ou uma vida separada das coisas do mundo, uma vida devota ao Senhor. Tanto é que um dos lemas que está aqui em cima de mim diz santidade ao Senhor. O autor aos Hebreus, ele começa esse texto aqui que eu vou pregar essa noite, dando uma recomendação a cada um de nós. E ele diz assim no versículo de número 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Falar de paz e de santificação nos dias de hoje é difícil, porque paz não é um tema muito abordado entre nós. Nós falamos muito de paz, mas não vivemos muito em paz. Nós falamos muito de santificação, mas poucos de nós conseguimos viver uma vida separada, santificada ao Senhor. E por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos viver em paz com todos? Por que nós não conseguimos desenvolver em nós uma vida de santidade que agrade ao Senhor? O texto é muito claro, e aqui que o autor aos Hebreus fala que nós temos que seguir a paz e a santificação. E quando eu falo de seguir, vem aqui, Elton, rapidinho, só para você entender. Eu vou estar aqui, pode vir até aqui, Elton, por favor, até aqui essa parte, você vai para lá, no seu caminho. Eu vou seguir o Elton, vira para a direita, Elton, vai para cá agora. Isso, agora vai lá para a esquerda. Obrigado, pode ir embora, obrigado. Seguir é isso, é acompanhar. Se o Elton vai para a direita, eu estou seguindo ele. Se o Elton vai para a esquerda, eu estou seguindo ele. O que o autor aos Hebreus está dizendo, que a paz e a santificação tem que ser seguida por quem? Por mim e por você. Seguir é todos os dias. Quantas vezes eu tenho visto cristãos que não vivem em paz dentro nem da sua própria casa? Como isso, irmãos?
Deus habita em meio de guerra, Deus habita em meio de brigas, Deus habita em meio de contendas, Deus habita em meio a gritarias, sim ou não? Deus habita em meio de confusões, desacordos, brigas, é direito meu, é eu que tenho que ser beneficiado. Deus não age. A igreja, irmãos, ela tem que ser marcada por aqueles que promovem a paz. Você não deve ser reconhecido no seu emprego como aquele que exige todos os direitos e briga, sempre está brigando. É paz. Você é luz, você é sal. Você é quem deve levar a diferença para os lugares onde você frequenta. É paz. Deus te chamou para paz, não para guerra. No trânsito nós temos que ter paz com todos. No trabalho a gente tem que ter paz com todos, com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos humilham, com aqueles que querem nos passar para trás nos negócios. Tenha paz com as pessoas, tenha paz com seus irmãos de sangue, tenha paz com seu pai, tenha paz com a sua mãe. Eu fico muito triste quando eu vejo no mercado um filho maltratar pai e mãe, e não falo de criança, às vezes de marmanjo que eu vejo maltratando pai e mãe, que não ajudam, que só reclamam. Tenha paz com as pessoas. Outra coisa que nós temos que seguir, que é difícil no mundo que a gente vive, é a santificação. E o que é santificação? O que quer dizer essa palavra santidade ao Senhor? Quando eu falo assim, santidade, logo que pode vir na nossa mente é aqueles santos que a gente vê em igrejas, né, que está lá com uma auréola na cabeça, iluminada. A ideia de santo é essa, que nunca erra, que não tem pecado. Não, a santificação é um processo que todos nós estamos passando constantemente na nossa vida. Aquele que busca Deus deve buscar ao Senhor todos os dias, porque é um processo. Eu não aceito a Jesus e Ele põe a santificação em mim e agora nunca mais eu vou pecar. Não existe isso. Até o dia da nossa morte, ou até a volta de Cristo, a gente está em um processo de santificação, de separação. Irmãos, é todos os dias, todos os dias. Eu tenho que seguir a santificação todos os dias. Sabe por que eu tenho que seguir a santificação? Porque todos os dias o pecado nos assedia, todos os dias. O Thales Roberto escreveu uma canção também no auge do seu sucesso há uns anos atrás, que ele cantava mais ou menos assim: e todo dia vem a tentação e me chama. Todo dia o pecado vem e me chama. Mas ele fala o quê? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. A santificação é isso. Todo dia o pecado vai nos chamar, ou você acha que não? Você acha que você vindo aqui hoje, na segunda, na terça, na quarta, até a semana que vem, vai estar tudo em ordem, o diabo não vai vir mais. Ele vai falar, não, ele está indo na igreja, agora está tudo tranquilo. Pelo contrário. Esses dias eu recebi uma pessoa em casa e eu falei para ela que quanto mais a gente busca Deus, mais perseguição a gente sofre, mais ataques virão sobre as nossas vidas. Aliás, a palavra fala que aquele que quer viver piedosamente, se prepara, porque vai vir chumbo grosso. Só que nós temos que entender que nós fomos chamados para vivermos em paz, e nós fomos chamados para termos uma vida santa diante do Senhor. Vida santa é entender que nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos daqui. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. A vida santa quer dizer que eu posso estar nesse mundo, mas eu não me contamino com as coisas desse mundo. É possível ser honesto no dia de hoje, irmão? Sim ou não? É possível ser honesto? Possível é, mas é difícil.
Porque o nosso mundo é marcado pela corrupção, pelo desvio de dinheiro, pela mentira, pelo engano, pelas fraudes. Agora, é possível viver separado? Sim, é possível. É possível eu não aceitar uma propina, é possível. É possível, quando tudo diz para que eu tenho que mentir, é possível eu falar a verdade. É possível. É possível você pagar as suas contas em dia, é possível. É possível você fazer um compromisso com Deus e viver separado, não como um ET, mas separado de não se contaminar com aquilo que o mundo tem nos oferecido. É possível, mas é difícil, mas é possível. Agora, quando se torna possível? E é aqui que eu quero trabalhar a questão dessa mensagem de santificação. Quando é possível? Quando é possível? Quando é possível? E a gente, para Deus nos ajudar, mas a gente precisa fazer o quê? Buscar Ele. Irmão, você vai vir aqui na igreja, você vai às vezes até cansar de ouvir minha pregação, porque aqui a gente não dá uma varinha mágica que tudo muda na sua vida. Aqui a gente prega a palavra, e a palavra é isso, é árduo. Paulo escrevendo para Timóteo, vai ler as 2 cartas que ele escreve para Timóteo. Ele vai falando, olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, e tu, porém, faz isso e desvia daquilo. Não é fácil, irmãos, não é fácil, mas é possível. Por que Paulo conseguiu? Por que Pedro conseguiu? Por que João conseguiu? Por que tantos outros personagens bíblicos e até personagens da nossa volta conseguiram? Porque há uma busca incessante, há uma busca de alguém que está com sede e quer beber uma água. Essa busca ela tem que ser contínua na nossa vida, contínua. Assim como a gente acorda e o pecado nos assedia, a gente tem que fazer escolhas, dizendo, Senhor, eu quero me separar. O mundo está andando para a esquerda, eu vou tentar e vou me esforçar para andar à direita, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Quando o mundo busca a guerra, você está na contramão, você busca a paz. Quando o mundo está se contaminando cada vez mais, se sujando com o pecado, a gente está do lado oposto, tentando se purificar dos pecados desse mundo. É possível. Há uma frase aqui que o autor aos Hebreus escreve, que ele diz que se a gente não seguir a paz e a santificação, nós não veremos a Deus. E aqui a linguagem ver não é ver face a face. Eu conheço um só que viu Deus face a face, a vida dele foi transformada. Vocês lembram quem foi? Tem até um versículo lá em Gênesis, que é no Val de Jaboque. Lembra? Um personagem que se chamava Jacó. Ele fala, vi Deus face a face e minha vida foi transformada. Peniel, vi Deus face a face e minha vida foi transformada. Lembra que ele trava uma luta com um homem que vem até ele, simbolizando ali Deus, fisga a coxa de Jacó e fala, a partir de hoje o seu nome não mais será Jacó, mas sim Israel, porque você lutou. Jacó estava cansado de ter o título de enganador. Quando ele nasceu, eu estava lendo ontem um trecho da Bíblia que falava do nascimento de Jacó e o irmão dele, Esaú. E o nome Jacó diz que é aquele que segura o calcanhar. Irmãos, ele estava nascendo, ele estava segurando o calcanhar do irmão dele, para nascer antes do irmão dele. A mãe viu aquilo, Rebeca falou, põe o nome de Jacó, que esse aí já quer dar o nó desde pequeno. E ele foi assim, até que um dia Deus entrou na vida dele, e ele luta até o romper do dia, porque ele não aguentava mais aquele título de enganador, de aquele que segura o calcanhar e assim por diante. Era rico, mas não tinha paz com seu irmão Esaú. Você
Você tem buscado a Deus, tem lutado? Ou o pecado vem e você já cede no primeiro momento? Irmãos, os pais da nossa igreja, estou falando da igreja do Nazareno, tá? Até os pais também, lá da igreja primitiva, eles lutavam até a morte. Os pais da nossa igreja do Nazareno, eles se reuniam no início da nossa igreja em tendas, sabe, igual lonas de circo, e eles tinham movimentos, e por isso que deu depois o nome de igreja do Nazareno, que eles começaram com movimentos de santidade, pessoas que não viviam na sociedade, mas estavam inconformados, eles não queriam viver da mesma maneira, e a igreja nossa, ela começa a se expandir no mundo, com o nome de igreja que queria a santidade ao Senhor, movimentos, que começaram desde a época de John Wesley, e que chegaram até fundar a nossa igreja e chegar a mais de 100 anos no mundo, pessoas que abriram mão das suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Vocês lembram de um homem que veio aqui pregar um dia, chamado Steve Hipp, um americanão branco, o Roger lembra também, amor, um brancão alto assim, aquele homem ele deixou os Estados Unidos há muitos anos atrás, e veio aqui pregar a santidade ao Senhor no Brasil. O reverendo Joaquim Lima, ele é cabo-verdiano, vocês sabiam disso? Ele não era do Brasil. Nesses movimentos de santidade, eles saíram de Cabo Verde, foram para a Argentina, e depois da Argentina foram para Campinas, e de Campinas eles vieram aqui em Ribeirão Preto. E a mensagem é a mesma, santidade ao Senhor. Havia um tempo na igreja do Nazareno, que eu acho que é só o Roger que é dessa época, que o Nazareno não podia ir nem no cinema assistir filme. Lembra daquela época auge do cinema? Que lotava. O pastor Manuel e a pastora Lídia chegou aí no cinema quando ele já estava em Ribeirão há muito tempo. E a gente olha para o passado e vê que o presente a gente está errando muito. Não se fala mais de santidade no nosso meio. Sabe o que a gente fala? Deus conhece a minha vida. Assuma o seu papel hoje. Toma no sentido as rédeas, dizendo: Senhor, eu quero viver um ano diferente. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o dia da volta de Jesus se aproxima cada vez mais. E a igreja que ele vem buscar não é uma igreja que está contaminada com o pecado, mas é uma igreja que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. Ele vai buscar uma igreja, uma noiva adornada, purificada. Ele vai levar para bodas do Cordeiro uma igreja que preza pela vida de santidade ao Senhor. Por isso que eu estou pregando essa noite. Você não vai ver a Deus se você não buscar a santificação na sua vida. Não vai. Muitos de nós queremos os milagres, mas nós não queremos assumir a nossa parte. A gente quer ver carruagem de fogo, mas não gasta 10 minutos de oração por dia. A gente quer ver a conversão de alguém da nossa casa, mas não dobra o joelho 5 minutos para orar por essa pessoa. Nós precisamos mudar, irmãos. Nós precisamos colocar mais a nossa vida, a nossa boquinha no pó, para que haja esperança para a nossa vida e para a nossa nação, Brasil. Vamos para frente? Já vou concluir a mensagem. O autor aos Hebreus, no versículo 15, ele fala: tentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que ele está falando aqui, o autor? Ele está dizendo que nós temos que ser diligentes, ou seja, cuidadosos em servir ao Senhor. E que a gente deve tomar o máximo de cuidado para não nos separarmos da graça de Deus. Lembra que eu peguei o Elton aqui? Eu estou seguindo a paz e a santificação. Ele está falando, cuidado, para você não se separar da graça de Deus.
Porque quando a gente se separa da graça de Deus, sabe o que acontece conosco, irmãos? Você sabe o que acontece conosco? Uma das coisas é essa, que quando a gente se separa, a gente começa a criar raiz de amargura dentro do nosso coração. Você já percebeu que algumas pessoas, entre nós, Igreja Campos Elíseos e a nossa volta, elas começam a faltar da igreja, começa a faltar. E vagarosamente elas começam a se separar da graça, porque não tem comunhão. E aí logo começam o quê? As culpas, as raízes de amargura dentro do coração. E elas começam assim: eu saí da igreja porque o Elton toca teclado e não olhou para mim no final do culto. Ela está com a raiz de amargura e ela joga a raiz para quem? Para outra pessoa. Pastor não fez isso, não fez aquilo. Você viu o diácono que estava na porta lá? Metido, nem me cumprimentou. Você viu a líder de casais? Nossa, líder de... Adriane, até gela a barriga. A Jaque, nossa, líder do louvor, nem olha na cara da gente. E as raízes vão começando a fazer o quê? A penetrar dentro do nosso coração. Irmãos, para falar mal dos outros é muito fácil. Pega uma fila de mercado. Você só fala assim, para a pessoa que está atrás ou à frente, na fila do mercado. Fala assim: nosso governo está ruim, né? O que você vai ouvir? Primeira coisa, está ruim mesmo. A coisa está feia. A gente começa por natureza. Só que a gente se esquece que no serviço a Deus, isso pode ser como uma erva daninha, que ela destrói a pessoa e depois destrói outros que estão à sua volta. Cuidado com isso. Porque a raiz de amargura, irmãos, ela traz perturbação para aquele que tem e para as pessoas que vivem à sua volta. Cuidado, cuidado. Eu vejo servir a Deus como uma grande corrida, como um grande combate. A Bíblia fala que Satanás ele se faz de anjo de luz para confundir a gente. Cuidado, cuidado. Para quem você tem emprestado os seus ouvidos, cuidado, cuidado. Ele fala para que quando a gente se separe da graça, a raiz de amargura brota, trazendo perturbação, e por meio dessa perturbação sua, você pode contaminar muitos outros à sua volta. Irmãos, eu acho que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais difícil vai se tornando as coisas. Já viu fase de videogame? Nunca fica mais fácil. E é por isso que vicia o videogame. Porque você passa a primeira fase, você vai para a segunda, e aí você às vezes fica travado na segunda. E aí você faz o quê? Eu vou jogar mais para passar da segunda para ir para a terceira. A vida é assim. É uma batalha, é uma luta. A gente está tentando seguir a paz, a santificação, mas de repente as raízes de amargura começam a tentar brotar no nosso coração. Mas tudo começa de nós nos separarmos da graça, daquilo que Deus tem para nós. E ele fala: nem haja impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Isso aqui é muito interessante, né? Porque Esaú vende o direito de primogenitura dele para o irmão dele Jacó. Vocês se lembram com o que ele vendeu? Um prato de lentilha. Olha que interessante isso. Antigamente, no Antigo Testamento, o direito da primogenitura era algo que todo filho primogênito tinha direito. E era uma bênção que o pai invocava para a vida do seu filho. Esaú não valorizou. Ele voltou do campo, do trabalho, ele estava com tanta fome. Jacó, mais esperto e veiaco, aquele que puxa o calcanhar, falou assim: olha, você está com fome? Eu tenho um prato de lentilha.
Falou, então me dá. Ele falou, não, eu só dou o prato de lentilha se você vender o direito da sua primogenitura. Quem está errado aqui, irmãos? Será que é só Jacó que está errado? Ou Esaú também? A gente vê que Jacó está errado porque ele tenta comprar. Só que Esaú está mais errado porque aparece aqui no texto. Porque ele não fez questão desse direito de ser abençoado pelo Senhor. E a Bíblia diz assim, por um repasto, ou seja, um prato de lentilha, que ele podia comer a qualquer outro momento do dia. Ele pega aquilo que é mais precioso e troca por um prato de comida. Aí você fala, nossa, Esaú é ruim, né? E nós? Será que a gente não tem trocado também aquilo que Deus tem para nós por prazeres momentâneos que o mundo nos oferece? Quantas pessoas trocam a glória, a presença de Deus, a paz, a alegria, o poder do Espírito por vários pratos de lentilha? Quantos? E quando eu falo prato de lentilha, irmãos, eu não estou falando de forma literal. Eu estou falando de opções que o diabo oferece a nós todos os dias para tirar a nossa vida da centralidade de vivermos uma vida firmada no Senhor. Todas as vezes que Satanás oferece algo que Deus é contrário, é um prato de lentilha que ele está oferecendo a você. E a gente tem que tomar cuidado, porque depois Esaú caiu em si. Ele caiu em si. E aí a palavra fala, e o texto aqui fala, que ele depois, chorando, ele volta, né? Olha lá, com lágrimas o tivesse buscado. Lembra quando o pai já tinha dado o direito de primogenitura a Jacó, que se fez passar por Esaú? Só que já tinha dado. Isaac já tinha feito. E aí quando ele vai pegar, ele falou, filho, eu já abençoei o seu irmão agora é tarde demais. Não troque aquilo que Deus tem para você por aquilo que o mundo pode te oferecer. Não troque. Porque o que Deus nos dá é eterno e o que o mundo nos dá é passageiro. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar por você essa noite. Irmãos, o que Deus nos dá e o que Ele tem preparado para nós no porvir não se compara àquilo que esse mundo nos oferece. Não se compara. Não se compara. Nem materialmente, nem fisicamente, nada, não se compara. Deus hoje te trouxe aqui para que você pudesse estar atento, que Ele quer que você viva de forma a ter paz com todos, que você busque a santificação, que você tome o cuidado para não se separar da graça de Deus, para que isso não brote raiz de amargura no seu coração, envenenando a você e muitos que vivem à sua volta. E Deus te trouxe aqui para dizer que você tem o melhor com Ele, se você quiser. Eu lembro de um texto de Isaías que o profeta fala, se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Deus vai dar o melhor para cada um de nós. E eu não falo só financeiramente, não. Falo de ter paz, de ter alegria, de poder gozar daquilo que Deus tem dado a você todos os dias da sua vida. Vamos orar ao Senhor. O louvor vai dedilhar aqui uma canção. Enquanto eles dedilham a canção, eu quero orar para que a gente possa voltar àquilo que é essencial a cada um de nós. Esse mundo vai passar, irmãos, ele vai passar. Esse mundo um dia ele vai ter um ponto final, vai ter um fim. Pedro fala que o fogo ele vai começar a queimar na igreja primeiro. Ele vai separar aquilo que é ouro, ele vai separar aquilo que é palha, aquilo que vai ser lançado ao fogo e não vai ter mais jeito. Começa em nós o juízo. E lembre-se que sem a santificação nós não veremos ao Senhor. Chegou o tempo de nós voltarmos a arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões, e viver uma vida de arrependimento diante do Senhor, e sempre buscando melhorar a cada dia, na nossa comunhão com Ele. Irmãos,
melhore no trato com as pessoas, trate bem o seu próximo, trate bem as pessoas à sua volta, fala com jeito, fala com amor. Você é cristão. Fala, ao invés já de nervoso, agitado, fala com paz. Você é aquele que promove a paz, um provedor de paz, e não de guerra, não de brigas, de contendas. Que você possa chegar nos lugares e as pessoas falar: puxa vida, essa pessoa chegou e trouxe paz no ambiente. Pela vida santa, justa que você leva diante do Senhor. Eu gosto quando Deus fala de José na Bíblia. José era bem visto pelo governador do Egito, um homem extremamente ímpio. Eu gosto quando a Bíblia fala de Daniel, que o rei Nabucodonosor falou assim: puxa vida, esse jovem é diferente dos outros. Sadraque, Mesaque e Abednego é diferente. Que Deus possa também olhar aqui no nosso meio e achar pessoas diferentes, que queiram viver em santidade, que queiram viver separado das coisas desse mundo. Porque, irmãos, cada dia que passa, o mundo ele está precisando cada vez mais de exemplos de pessoas que temem a Ele, que amem a Ele e que vivam em santidade, não aqui na igreja, mas também da porta para fora. Pai, nos ajude. Essa palavra, o primeiro ouvido é o meu. Eu prego mais perto de mim mesmo. Essa mensagem é para mim. Me ajude a ser santo. Me ajude a me separar das coisas desse mundo. Me ajude, ó Deus, a viver em comunhão contigo, a me afastar do pecado que muitas vezes tenazmente ele vem tentar grudar nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos também a seguir a paz, a promover a paz, Senhor, a promover, Senhor Deus, um ambiente onde o Senhor habite, onde o Senhor está à vontade para agir. Ó Deus, que nós também possamos ser aqueles que promovem não só a paz, mas também a santificação em nós, e que o Senhor nos use também a ajudarmos aos outros, Senhor. Pai, coloque em nós um Espírito Santo, o Espírito da verdade. Coloque em nós o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que quando andarmos no caminho errado, o Espírito possa nos falar: olha, você está errado, você precisa voltar a andar com Cristo, a voltar no caminho certo, correto. Ó Deus, tira de nós todo o pecado, toda transgressão, toda iniquidade. Deus, quebra em nós todo vício, quebra em nós toda mentira, quebra em nós todo ódio, quebra em nós, ó Deus, toda raiz de amargura, Senhor. Arranca de nós o estarmos contaminados por palavras que nós ouvimos de outras pessoas. Tira de nós essa noite, lava-nos com teu sangue, limpa-nos com teu sangue, Jesus, e que possamos olhar para as pessoas com o olhar que o Senhor nos olha, olhar de amor, olhar de graça e olhar de misericórdia, e que jamais, Senhor, os nossos pés se desviem da tua verdade, da tua graça, ó Deus, e que nós não vendamos essa paz que temos, essa vida santa que temos, por um prato de lentilha. Ó Deus, que o Senhor nos dê força para dizermos não nas propostas que o diabo nos traz. Que o Senhor nos ajude a enfrentarmos as tentações e sairmos delas vitoriosas em Cristo Jesus. Eu oro a Deus por cada um de nós essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem uma música aí para cantar? Vamos cantar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta
vivo em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Canção antiga, né? Que a cada dia a gente possa estar ao lado do Senhor, que a cada dia. Nós queremos orar para encerrar o culto. Deixa eu pegar aqui os irmãos. O Manuel, pai do Drique, pede oração pela igreja, os filhos, netos, bisnetos, cunhados e sobrinhos, pela família, por nós pastores. O Gerson, amigo do Dimas, quer agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas. A Elisa pede oração pela saúde dela. A Lu Donadel, deixa eu ver, não pediu oração. A Jaque pede oração pela saúde dela e do Will. O Dimas pede oração também pela dona Mercedes, Alexandre, o Raul, o Nelson, que está com Covid, o Tiago, a Camila, a Mari, pela vida dele. Que Deus cure e traga libertação. A Priscila pede oração por ela, pela família, pela filha, que também não conseguiu vir hoje. Deus abençoe ela. O Nádio pede oração pela Neuza, para a família e pela esposa dele, a Rita. A Ana Júlia pede oração pela família, por todas as igrejas e para quem também tem passado por essa contaminação do vírus. Deixa eu ver quem mais. A Ana pede oração pelo bebê Henry, por sua família, que Deus opere um milagre na vida dela. A Dani pede oração pela família. E é isso aí, gente. Vamos orar por essas pessoas. Feche os seus olhos um momentinho. Pai, obrigado, Deus, primeiramente pela Tua palavra. Obrigado por ter a porta da igreja aqui aberta para nós cultuarmos ao Senhor. Obrigado pela porta também no YouTube para nós evangelizarmos e levarmos também essa palavra de santificação e de paz aos lares, em vários lares. Pai, agora nós queremos apresentar diante de Ti as pessoas que estão presentes aqui e aquelas que estão também em suas casas acompanhando esse culto. Ó Deus, que o Senhor estenda as Tuas mãos agora de poder, de misericórdia e graça em favor de cada um de nós, sobre os pedidos que nós lemos aqui, sobre as pessoas, ó Deus, que são motivos da nossa oração, pessoas que precisam de cura, de libertação, de restauração. Pai, nós nos lembramos das famílias que estão sofrendo, que estão com entes queridos nos hospitais, não só com a Covid, mas com tantas outras doenças, Senhor. Oramos pelo estado do Amazonas, que está debaixo de um caos. Deus, quebra todo o poder das trevas naquela cidade, ali de Manaus, naquele estado, Senhor. Tudo que está por trás ali, Senhor, as mentiras, a destruição, a morte,
seja repreendida em nome de Jesus. Senhor Deus, que o Senhor também visite agora cada leito de hospital, das pessoas da nossa família, da nossa igreja, daqueles que estão internados também, ó Deus, com diversas doenças. Pai, envia cura, Senhor, restauração a essas vidas, Pai. Eu oro pelos nossos familiares, oro por nós pastores, membros das nossas igrejas, oro para que o Senhor abençoe o Brasil, abençoe o estado de São Paulo, a cidade aqui de Ribeirão Preto, e de cada pessoa que está hoje assistindo o culto, Pai, aonde eles estiverem, que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada um deles, Pai. Ó Deus, nós oramos também para que o Senhor traga conversões nesses dias, que pessoas reconheçam Jesus como Senhor e Salvador, que pessoas possam se entregar a Ele e se entregarem a uma vida de santidade, Senhor. Nos ajude, nós que já vivemos contigo, a nos separarmos das coisas desse mundo, a estarmos, ó Deus, ligados em Ti, que é a nossa videira verdadeira, Senhor. Ó Pai, e que o Senhor nos dê uma semana de vitória em Tua presença, e que nenhuma obra do mal prevaleça contra nós, que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja de Cristo, Pai, e que o Senhor faça a Tua obra por completa em nossos corações. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito, essa força, esse consolo estejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, as pessoas que participaram conosco, você que esteve aqui conosco também. Deus abençoe, vá em paz. Uma ótima semana para vocês em nome de Jesus.